Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a Shonen Jump, que é provavelmente a maior revista de mangá atual, a que mais publica obras populares e que dão certo e que ficam populares através de anime, através de mangá, qualquer tipo de coisa, merchandising, enfim. É a que mais acrescenta na popularidade desse tipo de mídia, entre aspas, mais ou menos. E a Shonen Jump, ela também não é tão famosa de forma positiva, porque muita gente já sabe que ela tem vários problemas com relação aos autores, com relação ao tratamento com as próprias obras, mas eu acho que eu nunca vi alguém fazendo um vídeo especificamente sobre isso. Eu acho que é um assunto que é necessário, principalmente por causa do grande desrespeito que existe com autores de mangá no geral. E isso ficou muito evidente, principalmente recentemente com o caso do Miura. Ele morreu, infelizmente, foi uma perda imensurável para a história dos mangás. Todo mundo falou sobre a morte dele, todo mundo comentou, porque inevitavelmente ele é um dos mais marcantes da história, ele é um gênio da escrita. Só que é inevitável, como muita gente sempre fez muita piada sobre os mangakas fazendo hiato à toa, eles são preguiçosos, blá blá blá, mas no fim, os mangakas têm uma vida péssima, eles têm estresse, eles vivem daquela obra, eles são obrigados a viverem daquilo, e o Miura é um desses caras que estressou por muito tempo, e que mesmo que ele tivesse em hiato com o Berserk, é porque ele merece. Os mangakas, eles sofrem nesse expediente de trabalho que é muito exagerado e que a Shonen Jump, principalmente, e revistas mais populares, elas tendem a forçar os autores a continuarem escrevendo por muito tempo, e mais ainda se a obra fica popular. E as pessoas não respeitam isso. É muito difícil você ver alguma pessoa que de fato se importe com o autor atualmente. Quando o Miura morreu, muita gente só se importou com Berserk e com o andamento de Berserk. Em nenhum momento pensaram na mente por trás da obra, o que aconteceu, o que causou isso e como a gente poderia respeitar mais os autores. Não, ninguém pensa nisso. É uma minoria que pensa, a maioria só pensa em Berserk, o que é muito problemático. E isso vem principalmente da Shonen Jump. A Shonen Jump, dos mangás que ela faz, eu acho que ela é a mais problemática nesse sentido, é a que mais exige dos próprios autores. Porque quando uma obra fica popular na Shonen Jump, é muito normal eles irem lá e estenderem aquilo. Foi muito estranho eles não terem feito isso com Kimetsu, mas eu acho que é porque a autora teve problemas familiares ou coisa do tipo. Só que é muito comum eles irem lá e estender. A maior prova disso é Naruto. Pra quem não sabe, o Kishimoto em algumas entrevistas, eu não sei se eu vou achar a fonte, mas em algumas entrevistas ele já deu a entender que ele queria que Naruto não terminasse na Guerra Ninja, e sim ou no arco do Pain ou até mesmo no Naruto clássico, mas pela grande fama que a obra criou, ele teve que estender mais ainda a obra só para continuar dando dinheiro para Shonen Jump, dando retorno, sendo que ele, como autor, recebia muito pouco. O Kishimoto atualmente, ele não é rico, ele não é um cara tão rico assim como você espera pro cara que fez uma das obras mais populares da atualidade. Tanto que ele teve que voltar para Boruto porque provavelmente ele estava sem dinheiro. Ele fez Samurai 8, foi um mangá que não deu certo, e ele teve que voltar a escrever Boruto porque é o que está dando dinheiro, entre aspas, com o nome de Naruto. Então o Kishimoto criou uma obra tão grande, foi forçado a continuar ela, trabalhando quase 24 horas por dia escrevendo, mesmo sendo bom ou mesmo sendo ruim, e ainda por cima ele não teve a condição de, no mínimo, se aposentar na vida. Ele tem que continuar trabalhando, porque ele não ganhou dinheiro suficiente, que era o mínimo que ele deveria ter ganho por toda a popularidade que a obra ganhou. Isso é muito absurdo você pensar. O Kishimoto, o criador de Naruto, não é rico. Ele não ganhou o que merecia com a obra. Isso é muito patético e acho que a Jump é a que mais sofre. Chichikubo também é um cara que ficou muito puto com a Jump. Porra, o Bleach foi estendido por, sei lá, 600 e poucos capítulos. Eu não lembro direito quantos capítulos o Bleach tem. Pra no final eles irem lá e cancelar a obra e o final ter que ser um lixo. Por quê? Porque cancelaram do nada e o Kubo teve que terminar a obra repentinamente. Ou seja, eles estragaram a própria obra só por estenderem. Agora ela pode dar certo, então vamos pausar aqui imediatamente. A Jump é uma revista que ela continua fazendo sucesso, ela continua popularizando várias obras, mas ela é muito ruim como empresa em si. Isso não é só de mangakas. A boa parte dos próprios estúdios de animação japoneses, eles não tratam bem os seus trabalhadores, eles tratam, praticamente escravizam como se fossem fábricas, eles trabalham muito e ganham pouquíssimo. É difícil você achar um animador que atualmente é bem assalariado. A mesma coisa acontece até para estúdios como Mapa, que fez um Jujutsu Kaisen, que foi um puta de um sucesso, fez Shingeki, querendo ou não, inevitavelmente faz muito sucesso, e os caras lá vão lá e ganham pouquíssimo dinheiro. Isso não tem sentido e é muito normalizado no Japão e poucas pessoas comentam sobre também no Ocidente.
sendo que o Ocidente é um dos maiores expoentes em questão de consumo de anime mangá, cada vez mais vai aumentando e as pessoas consomem esse tipo de coisa sem nem pelo menos perceberem o quão elas são displicentes com os próprios autores. Isso eu acho que é o maior problema atual com as pessoas mais novas que vão entrar. Elas exigem muito dos autores e não percebem o quão problemático isso é. Até o Oda, que escreve One Piece, sofre disso. O Oda é um cara que ele escreve One Piece há mais de 20 anos. Ele escreve 40 páginas por capítulo e os editores vão lá e cortam ela em 15, 17 páginas. Cara, por quê? Por que os editores, a galera da Jump não consegue deixar os autores criarem a própria obra sem interferirem nela? O Oda, tudo bem, ele tem uma pausa por semana garantida, no mês, no mínimo. Só que isso demorou muito pra acontecer. O Oda só vai começar a ter pausa em One Piece em Water 7, mais ou menos 8, 7 anos depois do lançamento da obra. Então já era muito tempo só fazendo One Piece toda semana, tendo que adiantar capítulo. O Oda dorme 4 horas por dia. Ele dorme 4 horas por dia e fica 20 horas trabalhando em One Piece com os editores ou qualquer coisa do tipo. E aí, além de que ele também às vezes supervisiona um anime, então ele dá a vida pela obra. E muita gente não liga pra isso e vai lá e reclama que tem uma pausa semanal. Ah, mas esse Oda é muito preguiçoso, né? E aí vai lá, tem uma pausa semanal pra no fim, o próximo capítulo, ter só 15 páginas. Porra, cara, aí é sacanagem. Tudo bem você ficar frustrado porque você queria mais páginas de One Piece, mas criticar o autor por causa disso, meu Deus. As obras como um todo, que se estragam com o tempo, dificilmente são culpas dos próprios autores. Porque eles têm em mente como terminar a obra, mas vão lá e infelizmente são obrigados a estender, principalmente nos shonens mais comuns. É por isso que shonens mais comuns tendem a ficar ruins com o tempo, porque além de serem muito longos, obviamente, eles são estendidos além do planejado, e isso acontece principalmente com a Shonen Jump, cara. Isso não para, e as pessoas não se importam com isso, e também é óbvio que as pessoas não vão se importar, e é óbvio que a Jump vai continuar fazendo isso. As pessoas continuam fazendo piada depois de tanto tempo com o Togashi, cara. O Togashi, tudo bem, é legal você fazer piadas e tudo mais, mas piadas que ofendam o trabalho do cara, eu acho muito zoado. Eu acho muito zoado você falar que o Togashi é preguiçoso e que ele só não faz a obra porque ele quer. Ele tem um problema na coluna que ele tem desde que ele escreveu Yu Hakusho, e por escrever Hunter x Hunter por tanto tempo, ele só se agravou. E agora, infelizmente, ele não consegue continuar a obra. E as pessoas vão lá e continuam zoando, ofendendo ele, falando que ele é preguiçoso, blá blá blá, e que ele não tem amor pelos fãs. Se ele tivesse amor pelos fãs, ele daria a obra para outra pessoa fazer. Cara, isso é muito patético, as pessoas normalizam muito. E eu não entendo por que as pessoas problematizam tanto hiatos em mangá. Eu não me importo se o mangá entra em hiato. Eu li um mangá recentemente chamado Noin, que eu até citei no vídeo de Tokyo Revengers. Eu amo esse mangá, eu amei. E ele tá em hiato desde 2020. Mas por que eu vou reclamar disso, cara? Os autores trabalham semanalmente, várias horas por dia, escrevendo as histórias, tendo que desenhar e ilustrar. Eles trabalham, dão a vida por isso. O mínimo que eles merecem é um hiato. Seja de uma semana, 2 anos. É o mínimo. Você não pode reclamar disso, porque se você estivesse na pele deles, aí sim você saberia o quanto é ruim você não poder ter pausas constantes e ter que trabalhar todo dia para escrever um mangá. E as pessoas não entendem isso, continuam zombando de maneira muito inconsequente. Eu, na minha opinião, não acho que Hunter x Hunter tem que voltar, ok? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que Hunter x Hunter não precisa voltar. Pra mim, o Togashi poderia ter terminado Hunter x Hunter na parte que o anime adaptou, lá com a conversa do Gon e do Ging, porque, querendo ou não, termina o foco principal do anime, que é a jornada do Gon. E se vocês pararem pra pensar, o Togashi começou a estender o Hunter x Hunter logo no último episódio do anime, no caso, que ele apresentou o continente negro, etc. Então, ele tinha a opção de não estender mais a obra e terminar ali. Ele quis porque ele ama a obra. Tudo bem, foi uma escolha dele, respeitamos a escolha dele. Mas, na minha visão, ele poderia muito bem ter terminado a obra ali naquele momento e não precisaria continuar. Ainda mais no continente negro, que tem muito conteúdo e muito texto e, consequentemente, não é uma leitura normal. Hunter x Hunter é uma leitura que você mais lê do que vê, menos ilustrações e mais texto. Muita gente não se incomoda com isso, mas eu acho que isso acaba prejudicando o hype e a emoção de algumas cenas, tá ligado? Então eu acho que o Togashi, tudo bem, ele poderia ter terminado antes, mas infelizmente ele não fez a escolha, mas também eu não tenho o menor direito de ir lá e reclamar dele ter feito. Eu posso não concordar com ele ter feito isso, mas reclamar é zoado. Ele escolheu fazer isso porque ele ama a obra, ele ama os fãs, e ele queria dar mais a eles, porque tínhamos momentos como a gente precisava ver a vingança do Kurapika, a gente precisava saber mais da Genei Ryodan, e muitos mistérios não resolvidos, então ele pensou nisso e quis continuar. Então ele ter continuado já é algo muito
merecedor, é o que a gente precisa agradecer. Agora, se ele parou, é um empecilho do destino. A gente não pode reclamar incessantemente dos autores terem atos, porque isso é o mínimo que eles merecem. Se o Togashi voltar, tudo bem, eu amo Hunter x Hunter, atualmente eu amo, no caso, eu tenho meus problemas, mas eu amo como um todo o trabalho do Togashi, eu achei incrível como autor, então ele não precisa voltar, mas se ele voltar, tudo bem, eu vou ficar feliz dos dois jeitos, porque é muito fácil você, como fã de Hunter x Hunter, ver o final do anime como o final da obra como um todo. É muito simples você ver aquilo, porque é a finalização da jornada do Gon que é o que te motiva a continuar assistindo Hunter x Hunter. Ponto. Você não precisa ficar xingando o Togashi por não fazer mais capítulos só por causa que você estava animado com o Incidente Negro. Ele também estava animado, mas ele não pode continuar fazendo. Então pronto, é só esquecer. Os fãs de Hunter x Hunter, alguns, obviamente não é a maioria, eles não ligam pro Togashi e infelizmente acabam gerando muito ódio à toa, e eu acho que é só esquecer. Esqueçam Hunter x Hunter, esqueçam Berserk e se importem com os autores em si. É óbvio que você vai ficar frustrado gostando de uma obra e do nada entre ato, mas não ofenda os autores porque eles estão no seu direito. Berserk também, não se importe se ele vai continuar ou não, independente se ele continuar ou não. Não é a obra do Miura, acabou o Berserk, ponto. O que importa é que o Miura, nesse capítulo, conseguiu passar a mensagem que o Berserk passa, que é o Guts, em meio a tanto terror daquele mundo e tanta violência, a gente tem cenas como ele ficando feliz com as amizades que ele fez e ele conquistou, e com a vida dele melhorando. Então é muito satisfatório consumir Berserk, é muito satisfatório consumir Hunter x Hunter, Naruto, essas obras. Então aproveite os momentos com elas. Então respeitem mais os autores, não exijam tanto, porque esse exigimento causa boa parte da queda de qualidade das obras, principalmente da Shonen Jump, como vimos em Naruto, em Bleach, em qualquer outro shonen praticamente ficou famoso, ok? Então, esse é o vídeo e é isso.